Veja, meus irmãos e irmãs, olha a pergunta que Jesus faz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, veja que pergunta pessoal que Jesus faz aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Pedro, impressionado com a resposta de Pedro, e disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E aí, logo em seguida, nós vemos Simão Pedro, Pedrinho, se atrapalhando com Jesus. Ele dá uma resposta tremenda, ele professa a fé na pessoa de Jesus, diz para Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E aí quando Jesus começa a falar a respeito da sua paixão, do sofrimento que ele iria passar, a cruz que ele teria que abraçar e que ele iria ressuscitar, Pedrinho chega para Jesus e diz: olha, Jesus, que isso não lhe aconteça de modo algum. E aí Jesus responde diferentemente do que ele respondeu aqui na primeira resposta, obviamente, da primeira resposta de Pedro. Jesus, ele é firme, e quero ser bem literal a resposta de Jesus. Jesus diz o seguinte, olha só: Deus não permita, isso é Pedro falando, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E aí Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Por que eu fiz questão de trazer essa contradição na vida de Pedro, ou de Simão Pedro, de São Pedro? Porque essa contrariedade também é nossa. Nós, ora, professamos a fé em Jesus, ora, nós estamos encantados, apaixonados e dizemos: sim, Senhor, te seguirei, darei a minha vida por ti. Em outro momento, você já diz, eu digo, nós dizemos: eu não vou mais participar, eu vou desistir porque o fulano age assim, porque o cicrano age desse jeito. E aí eu começo a desanimar, a murmurar, a reclamar, a achar defeitos e dizer: bem, eu vou desistir. Veja, para que nós não caiamos nessa armadilha, é preciso que nós estejamos realmente iluminados pelo Espírito Santo, como Pedro esteve na sua primeira resposta, quando ele professou a sua fé na pessoa de Jesus. Se nós não estivermos iluminados pelo Espírito Santo, ou seja, se nós não estivermos buscando uma vida no Espírito, uma vida espiritual séria, de oração pessoal, de confissão, de oração do Santo Rosário, de gastar tempo com nosso Senhor no sacrário, nós vamos ser pedra de tropeço, como Jesus disse a Pedro, na vida de muitos. Por isso nós não podemos relaxar, por isso nós não podemos relativizar a nossa vida espiritual. Nós não podemos ficar no oba-oba na vida espiritual, porque é muito séria a vida espiritual. E o encardido adora aqueles que brincam, que levam na superficialidade a sua vida espiritual. Porque aí ele dá um tombo que a pessoa dificilmente vai se levantar.
Você está entendendo? Então nós temos que aprender a ter uma vida séria com Deus. Com todo respeito, não estou querendo ser ofensivo, pelo amor de Deus. Entendo o que o padre vai falar. A minha vida espiritual não se resume à segunda-feira aqui, não se resume a esta missa. Esses momentos são importantes, são necessários, avivam a minha fé, é verdade. Eu creio nisso e creio que muitas pessoas se convertem aqui. Mas a minha vida espiritual tem que ser mais profunda, tem que ser mais consistente. Porque quando vier o deserto, eu consiga passar pelo deserto. E todos nós vamos passar, hora ou outra, cedo ou tarde, pelo deserto espiritual. Santa Teresa de Calcutá, ela passou 50 anos de deserto espiritual. Ninguém sabia. Ela estava todos os dias na missa. Ela estava todos os dias adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela estava todos os dias rezando o Santo Rosário. Era uma mulher de oração, uma mulher de intimidade. Mas ela não sentia nada quando ela estava na presença de Jesus. Mas nem por isso ela desistiu. Porque a fé dela não estava alicerçada no emocionalismo e nem no sentimentalismo. E nem nos arroubos. E só ficamos sabendo que ela passou 50 anos de deserto quando ela já estava morta e o seu diretor espiritual contou. Santa Teresa d'Ávila, a mesma coisa, no livro da vida ela vai dizer: eu fiquei 14 anos jogando o balde no poço e não vinha água, secura espiritual. Então todos nós vamos passar. Mas o deserto, ele tem duas conotações. O deserto é combate espiritual. O demônio enfrentou Jesus no deserto. Tentou Jesus no deserto. Mas também o deserto é uma grande oportunidade para que eu cresça na fé, para que eu amadureça na fé, para que eu purifique a minha fé, para que eu saia de uma fé infantil e vá para uma fé madura, para uma fé profunda, para águas mais profundas, aonde eu vou purificar as minhas motivações. Algumas eu vou deixar de lado, outras eu vou solidificar. E com São João Maria Vianney também não foi diferente. Ele passou, sim, por muitos desertos espirituais, mas ele era um homem que se tornou o que se tornou porque foi perseverante e consistente na sua busca por Deus. E quando nós não levamos a sério a nossa vida espiritual, nós acabamos tomando decisões erradas, acabamos tendo discernimentos errados, acabamos falando bobeiras por aí, fazendo comentários indevidos, sem fundamentação, porque eu estou agindo na carne, porque eu estou agindo na emoção, e não movido pelo Espírito. E há muita gente agindo na carne, achando que está ungido. Veja a diferença de alguém que age no Espírito. Nossa Senhora. Aí talvez você diga: mas Nossa Senhora é Nossa Senhora. Presta atenção. Quando Nossa Senhora percebeu a falta do vinho na festa das bodas de Caná, ela apresentou a sua queixa a Jesus: Jesus, está faltando vinho. Jesus disse a ela: tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Maria, se estivesse agindo na carne, ela ia dizer: poxa, mas como meu filho é indelicado. Poxa, ele não está percebendo a necessidade desses noivos.
Mas ela, com visão espiritual e não carnal, com visão sobrenatural e não natural, o que ela vai dizer para os serventes? Fazei tudo o que eles vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Porque Maria, agindo na ação do Espírito, movida pelo Espírito, ela percebe que o vinho mais importante ali não era o vinho que estava embriagando aqueles que lá estavam, mas o vinho que eles precisavam sim se embriagar. Metaforicamente falando, era de seu filho Jesus, ele era e é o vinho bom por excelência. Ela entendeu, mas porque ela estava se deixando agir pela ação do Espírito, diferentemente de Nicodemos, que quando Jesus diz a ele, olha, é preciso nascer de novo, ele disse, mas como eu vou nascer de novo? Se eu já sou um homem velho, como eu vou voltar ao ventre de minha mãe? Porque ele estava com um olhar natural, carnal sobre a conversa que estava tendo com Jesus. Mas Jesus não estava falando de um nascer biológico, obviamente que não, Jesus estava falando de um nascer espiritual, nascer no Espírito, na água e no Espírito. Quando Jesus encontra a samaritana no poço, a mesma coisa, a samaritana entende tudo no campo natural, tudo no campo racional, tudo no campo carnal. Jesus disse a ela, eu tenho uma água para te dar, esta água vai saciar a tua sede. Ela diz, Senhor, tu és por acaso maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Mas Jesus não estava falando da água do poço, Jesus estava falando da água do Espírito. Em seguida, em João 7 vai dizer, porque esse episódio é em João 4, do seu interior jorrarão rios de água viva. Quando Jesus começa a falar da Eucaristia para os discípulos e também para as multidões, muitos começam a dizer, não, essa palavra dele é muito dura, eu não entendo como é que ele está dizendo que vai dar da sua carne e do seu sangue para nós comermos, para nós nos alimentarmos. E o que Jesus vai dizer aos discípulos? Ele diz, vocês também não querem ir junto com eles? Porque Jesus não estava falando das coisas deste mundo, mas eles estavam entendendo. Eles estavam entendendo. Jesus estava falando de algo muito mais sublime, a Eucaristia. E aí Pedro vai dizer, mas Senhor, a quem nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então veja, meu irmão, minha irmã, existe essa contrariedade em nós, mas essa contrariedade, ela vai ser diminuída, ou ela vai desaparecer? Creio que nunca vai desaparecer enquanto nós estivermos neste mundo, mas ela vai ser diminuída significativamente à medida que eu viver uma vida de fato no Espírito. Aí eu vou pensar muitas vezes antes de soltar palavras por aí, fazer comentários, agir no impulso. E quando estou falando isso, é dentro de casa. Muitas vezes falamos palavras movidas pela carne, pelo impulso, e não pelo Espírito. No trabalho, a mesma coisa. Num dia de acampamento, nos dias de acampamento, também, às vezes, pode acontecer que nós venhamos agir mais na carne do que no Espírito. Às vezes, tem gente que se deixa. Seja aqui neste acampamento, seja em qualquer outro acampamento do mundo. Porque somos humanos. Por isso nós precisamos buscar com seriedade e profundidade uma vida no Espírito. Uma vida em Deus. Nós temos que nos mergulhar de cabeça no mistério de Deus. Nós precisamos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis em que a igreja é
perseguida e será ainda mais perseguida, nós precisamos de homens e mulheres sérios na sua vida espiritual. Nós precisamos levantar um povo santo, um povo de oração, um povo que jejua e não que murmura, um povo que reza, que gasta tempo com Jesus e não com WhatsApp e outras coisas mais, para fofocar. E que isso, é bom deixar claro que isso que eu estou falando, não estou dando indireta para ninguém, é o que eu estou pregando por aí. Porque está na hora, ou levantamos um povo que é santo, não que não se tenha povo santo aqui, não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. E você que está em casa também não me entenda mal. Mas eu quero dizer que nós precisamos levantar um povo que reza, um exército de Deus, um exército do bem, um exército que levanta a bandeira de Jesus, e não a bandeira A ou B ou C. Mas a bandeira da vida, a bandeira de Deus. A bandeira que leva a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Nós precisamos levantar homens e mulheres com parresia, com coragem e ousadia no Espírito, para profetizar aquilo que é de Deus e denunciar aquilo que não é de Deus. Então nós não podemos ficar relativizando e brincando com a nossa vida espiritual. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque o encardido, ele se utiliza disso tudo para nos derrubar. E vai dizer o Papa Francisco, na Gaudete et Exultat, lá nos números 160, 158 a 160, ele vai dizer o seguinte: o demônio não precisa nos possuir, basta com que ele nos envenena com a raiva, com o ódio, com a mentira, com a calúnia, com a fofoca, basta que ele nos contamine com essas coisas, para que ele nos derrube. Porque ele está como um leão a rugir, pronto a nos devorar. Oxalá que nenhum de nós recebamos um dia de Deus. Vai para trás, Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, nesse dia que celebramos um santo tão tremendo, e que alguns acham que ele era burro, que ele tinha limitações. Claro, ele tinha dificuldade de aprender latim, porque ele entrou tarde no seminário. Ele foi estudar bem mais tarde. Ele não fez o caminho natural dos estudos. É bom deixar isso claro. Ele aprendeu bem mais tarde a ler e a escrever. E ele recebeu a graça da ordenação, foi para uma paróquia pequenina, na cidade de Arces, como nós sabemos, uma cidade bagunçada, uma cidade em profundo pecado, e lá na sua simplicidade, na sua humildade, na sua vida séria de oração, de adoração, de atendimento da confissão, ele foi sendo instrumento de Deus para levar muitas pessoas à conversão, ao ponto de converter a cidade inteira. E muitos da França e para além França. E até hoje nós somos atingidos por este testemunho deste homem de Deus, São Cura d'Ars, patrono dos párocos, dos padres. E concluindo essa homilia, já que estou falando de São Cura d'Ars, meu irmão, minha irmã, reze pelos sacerdotes. Reze pelo seu sacerdote. Eu sei que muitos não são aqui da paróquia São Cristóvão. Independentemente de quem seja o seu sacerdote, o seu pároco, o seu vigário, reze por ele. Jejue por ele. Não fale dele. Não seja instrumento do encardido. Reze pelo seu sacerdote. Reze para que ele se torne um homem santo, para que ele resplandeça a face de Cristo na sua
na sua vida sacerdotal, na sua vida ministerial. Reze. Reze. Porque é fácil quem está de fora olhar, mas não sabe dos sofrimentos também dos padres, das dores, das noites escuras que nós também passamos, como vocês também passam. Porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos como vocês. Não é porque nós fomos ordenados pela igreja, sacerdotes, que então toda a imperfeição desaparece de nós. Não, não existe isso. Nós estamos na luta da santidade como eu, como você, como a sua família. Então nem sempre nós vamos acertar tudo, nem sempre vamos ter o melhor discernimento diante das nossas paróquias. Mas hoje parece que virou modinha apedrejar ao invés de rezar. Então nós precisamos rezar pelos sacerdotes, pelos diáconos, rezar pelos nossos bispos. Não fique nessas coisinhas de internet. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Um fala bem do Papa, outro fala mal do Papa. Saia dessa. Seu Papa é o Papa Francisco, ame seu Papa. Eu amo o Papa Francisco. Eu amo o meu bispo. Porque eu amo a Igreja de Cristo. Então nós precisamos sair dessas confusõezinhas de internet e começar a botar o joelho no chão e rezar. Como eu dizia, levantar um exército sério de oração. É importante. E se você tem uma mágoa de um sacerdote, não sei por que razão, reze, peça a Deus a graça de você se libertar disso, do rancor, ou que seja. Reze, diga: Senhor, tira do meu coração esta raiva, essa decepção daquele sacerdote. O Senhor o escolheu para esta missão. Reze, reze mesmo. Digo para vocês, nós precisamos muito de oração. Além da oração, nós precisamos do apoio de vocês. Nós precisamos do afeto de vocês. Nós precisamos do abraço de vocês. Nós precisamos da acolhida de vocês. Nós precisamos da casa de vocês. Porque a casa de vocês tem que ser uma Betânia para nós. Com isso não é dar coisas luxuosas para o sacerdote, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que a sua casa seja uma casa que acolhe o sacerdote com amor. É importante nós estarmos próximos de vocês. Às vezes nós não conseguimos. Gente, tem dias que, como não essa semana que passou mesmo, tirando segunda-feira, terça eu atendi o dia todo e atendi à noite. Quarta eu saí para dar bênção, o dia todo em empresas, cheguei 9 da noite. Quinta eu saí para atender os doentes, cheguei 9 da noite. Ainda quando eu achei que ia terminar às 6 horas, 18 horas, ainda tinha mais 2 unções lá no hospital da Unimed. E aí sexta de novo atendimento até às 18 horas. Depois as missas, as pregações, as solicitações, os pedidos, que nós não damos conta. Então chega uma hora que nós também estamos cansados. E se nós não tivermos o apoio de vocês, a acolhida de vocês, fica difícil. Nós somos humanos como vocês. Nós precisamos muito da oração e da fraternidade de vocês. De verdade. Nós saímos de casa, deixamos tudo por causa do reino de Deus. Por amor à igreja, por amor a Cristo, por amor ao povo de Deus. Então nós precisamos de vocês.
Somos uma única igreja. Somos uma igreja sinodal que devemos caminhar juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.